Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar o nosso sábado com a nossa aula de Química. Antes de mais nada, queria avisar vocês que essa aula, na verdade, ela é gravada. Eu só liguei o webcam para a gente se ver um pouquinho, mas eu e a Leila estamos no chat para tirar as dúvidas de vocês e também para ver as respostas de vocês, né? Então, durante essa aula, eu vou fazendo umas perguntas e vocês, por favor, vão respondendo no chat, igual vocês fazem sempre, beleza? A gente vai estar olhando. Então eu vou começar a nossa apresentação aqui. A primeira coisa que eu queria fazer com vocês nesse momento era, na verdade, recapitular o que a gente viu na nossa última aula, né? Que foi fazem 2 sábados que a gente teve aula, que foi estados físicos da matéria. São 3, né? Os principais seria o sólido, o líquido e o gasoso. Nessa apresentação de slides, eu estou usando a água como exemplo, porque é uma coisa que tá todo mundo familiarizado, então todo mundo já viu gelo, já viu a água, já bebeu água, inclusive, né? E já viu o vapor de água saindo, por exemplo, da chaleira quando você esquenta a água para fazer um chá, né? Por exemplo. A pergunta que fundamenta a matéria da aula de hoje é basicamente essa: é possível alterar o estado físico de um material? Ou seja, de alguma forma eu consigo pegar uma amostra de gelo e fazer com que ele mude o seu estado físico, ou seja, ele vá para líquido ou vá para gás? Essa é a pergunta que eu queria que vocês inicialmente respondessem no chat. E no caso de sim, no caso de vocês responderem sim, é possível, como que a gente faz isso? Como que eu pego a amostra de gelo que eu citei e consigo modificar, ou seja, provocar uma transformação, uma mudança no estado físico desse gelo, né? E aí, como é que a gente faz isso? Essa é também a pergunta que eu gostaria que vocês respondessem no chat. Caso alguém achar que não é possível alterar, por favor, justifica aí, fala aí. Eu acho que não, por conta disso, disso e disso. Beleza? Vou dar um tempinho aqui para vocês irem escrevendo. Não se esqueçam, como a gente faz isso, né? Como que eu faço? Bom, eu imagino que seja uma pergunta bem tranquila, ainda mais se a gente se tratando do gelo, todo mundo já viu o gelo voltando a ser água, né? Então, basicamente, a chave da questão é temperatura. Então, quando a gente provoca uma mudança na temperatura da amostra, né? Quando eu falo amostra, é qualquer coisa. Eu estou me referindo ao gelo, né? Nesse caso, eu peguei como exemplo o gelo. Então, quando eu pego essa amostra de gelo e eu altero a temperatura dele, eu consigo mudar o estado físico desse gelo. Se eu aumento a temperatura, eu consigo fazer com que ele derreta e volte a ser água, volte a ser água, né? Volte para o seu estado líquido. Ou seja, provoquei uma mudança provoquei uma mudança no estado físico a partir da mudança na temperatura. Então, a temperatura é um ponto muito importante. Mas afinal, o que é temperatura, né? Temperatura é uma propriedade física. Vocês vão estudar ela com a temperatura com mais detalhes em física. Em química, a gente só vai passar por cima, beleza? É, Unidade de medida, para quem não se lembra, é como eu meço aquilo, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de massa, eu meço com gramas. Então, se eu quero ir no mercado comprar mortadela, eu compro mortadela pelo peso, né? Pela massa dela. Então, eu peço, sei lá, 200 gramas de mortadela. E temperatura? Como que eu meço temperatura? A temperatura a gente mede em graus Celsius. Mas não só em graus Celsius, existem outras formas de medir temperatura. Graus Celsius é a que a gente mais usa, né? Mas também existe essa que está embaixo de graus Celsius, né? Deixa eu vir aqui com o meu mouse. Essa aqui de baixo se chama graus Fahrenheit. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é muito usada nos Estados Unidos, por exemplo. Não só nos Estados Unidos, em outros países, mas principalmente nos Estados Unidos.
Então, eu, por exemplo, houve uma época que eu seguia uma galera que era dos Estados Unidos, uma galera que era estrangeira. E às vezes eles postavam um status no Instagram, caminhando na calçada e colocando a temperatura, sabe? Quando você posta um status no Instagram e você coloca lá, sei lá, 25 graus Celsius, só pra, tipo, mostrar pra galera que tá. Qual é a temperatura do lugar onde você tá. E eu já vi posts escritos, né, com essa bolinha e um F maiúsculo que simboliza graus Fahrenheit nos posts da galera do exterior. Eles usam bastante. Mas a gente usa o grau Celsius, né? Por isso que eu grifei de verde aqui o grau Celsius para vocês. E esse de baixo aqui, que é o Kelvin. Percebam que não é grau Kelvin, é só Kelvin, tá? Kelvin e a sigla é K. Ela é uma unidade de medida muito importante para cálculo. Então, não agora, né? Enquanto vocês estão no nono ano, mas quando vocês estiverem no ensino médio, quando vocês forem fazer conta que use temperatura, vocês vão usar pra caramba o Kelvin, que é a unidade do sistema internacional. O que seria esse sistema internacional? Sistema internacional é uma convenção de quais são as unidades oficiais do mundo todo, né? Então a gente tem as unidades populares, no nosso caso o grau Celsius, e as unidades oficiais, no caso o Kelvin, que é usado para contas, né, de física e tudo mais. Beleza? Vamos passar para o próximo passo. Como que a gente mede temperatura, né? A gente usa o grau Celsius para poder medir, mas a gente usa um instrumento chamado termômetro, e né, isso não é segredo para ninguém. Agora vamos lá. Se a gente está falando de mudança de estado físico e temperatura é um ponto-chave, então a gente tem aqui esse esquema que eu montei aqui, a gente tem o gelo, né, simbolizando qualquer substância sólida, tá bom? Não só o gelo, qualquer coisa sólida. Por exemplo, uma barra de ferro, um tanto de fios de cobre, um pouco de plástico, entende? Qualquer coisa sólida, tá? Aqui a gente tem o líquido, né, que simboliza novamente qualquer coisa líquida, e o gás, que, como não tem como a gente ver, eu coloquei essa imagem que tem um fundo escuro e tem a fumacinha na frente, né? E aqui em cima, percebam que a gente tem duas setinhas apontando qual é o sentido de aumento da temperatura, ou seja, aqui a gente tem o sólido, conforme a gente for para o líquido, aumenta a temperatura, porque tá nesse sentido da setinha. Beleza? Daqui de cima, ó. E quando sair do líquido e for para o gás, está aumentando a temperatura novamente, no sentido da setinha. Então a gente tem aqui temperaturas mais baixas, na onde eu tô com o cursor, aonde é azul, né? E temperaturas mais altas aqui, na onde eu tô com o cursor, que é a região vermelhinha dessa reguinha de cores em cima. Beleza? Então vamos lá. A primeira transição de estado físico, ou seja, a mudança de estado físico que a gente vai falar, se eu pego e saio do sólido e vou para o líquido, ou seja, eu estou derretendo aquela coisa, né? Aquela amostra. Eu chamo isso de fusão. A fusão é o nome bonitinho para derreter, né? Então, se vocês esquecerem o que é fusão, lembra de derreter, né? Então, fusão é derreter. Eu vou fundir o ferro. Se eu estou fundindo o ferro, eu estou derretendo ele. Então, eu estou pegando o ferro e aumentando a temperatura dele até que ele derreta, né? Então, eu estou fundindo, ferro fundido e tal. Agora vamos lá, agora eu já estou no líquido. Se eu aumento mais a temperatura ainda, eu vou para o estado gasoso, né? Então eu chamo isso de vaporização. Eu estou transformando essa coisa que era líquida em um vapor, em um gás, né? Em um gás. Beleza, agora vamos estudar o sentido inverso. Se eu saio do gás e volto para o líquido, né? Eu vou falar de liquefação ou condensação. Por que essa palavrinha ou? Vocês já vão entender, eu vou falar mais pra frente qual a diferença entre liquefação e condensação. Mas a princípio, lembrem de liquefação, ou seja, se tornar líquido, né? Ou se não, condensação lá do ciclo da chuva, não sei se vocês já viram, onde a nuvem cai, né? Ela condensa, o gásinho, né? Se condensa em nuvem. Então você tem a água que se torna gás, né? Sai do rio, se torna gás, forma a nuvem, ela condensa numa nuvem. Então lembrem desses nomes, né? Liquefação ou condensação. É sair do estado gasoso e ir de novo para o líquido, né?
Beleza, agora saindo do líquido e voltando aqui para o nosso sólido. E percebam que a setinha azul é resfriamento. Então, para poder sair do gás e ir para o líquido, eu resfrio, né? Eu estou indo ao contrário aqui da setinha do sentido de aumento de temperatura. Eu estou resfriando o gás para transformar ele em líquido. Agora, se eu pego o líquido e resfrio ele mais ainda para transformar ele em sólido, eu estou falando de solidificação. Eu acho que esse é o nome mais fácil de lembrar. Ou seja, se eu estou saindo do líquido e estou transformando ele num sólido, eu estou solidificando aquela amostra. Eu tô fazendo um processo de mudança de estado físico chamado solidificação. Tranquilo até aqui, galera? Qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, avisem aí no chat. A gente tá aí para poder tirar a dúvida de vocês, beleza? Tô dando um tempinho aqui para vocês irem se manifestando e a gente ir tirando as dúvidas de vocês. É importante que, acabando essa apresentação, essa aula, vocês não tenham nenhuma dúvida sobre estados físicos da matéria para a gente poder fazer os exercícios sem nenhuma dor de cabeça, beleza? Vamos pro próximo então. Ih, rapaz, mas espera aí. Será que tem como uma coisa sólida virar gás direto? Ou seja, eu pego um sólido e ele do tipo direto, sem passar pelo líquido. Ele sai do sólido e já vira gás. Diretão, sem passar pelo líquido. Será que isso é possível? Expressem a opinião de vocês aí no chat. Se alguém já souber um exemplo de caso em que isso aconteça, já manda aí. Se você achar que é impossível, olha, eu vou te dizer que tem sim. Porque, na verdade, a gente tem poucos casos em que isso acontece, né? Então, na maioria dos casos, o caminho feito, né? Deixa eu voltar um pouquinho, é esse, né? Do sólido vai para o líquido e depois vai para o gás. Mas existem algumas coisas que fazem esse caminho direto de sólido para gás. E eu aposto que vocês já viram uma delas. Pelo menos em vídeo, eu tenho certeza que vocês já viram. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Se vocês não se lembram, o nome disso aqui é gelo seco. Eu peguei esse vídeo do YouTube. Esses doidos aqui, né? Esses youtubers doidos, eles inventaram de encher uma bexiga, meu Deus, perdão, uma piscina com um monte de gelo seco, né? Então eles vão pegar esse gelo seco, que é essa coisa, esse sólido branco, né? Que eles estão aí em cima, e eles vão jogar dentro da água. Percebam que já tem um monte de fumaça saindo do gelo seco, né? Eu vou até voltar um pouquinho e pausar. Quando você olha para o gelo seco, mesmo fora da água, ele já solta um monte de gás. Não é que ele solta um monte de gás, ele se transforma em gás direto, ele sublima. Esse é o nome que a gente usa, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Eu não posso falar que ele está vaporizando, que ele está eu não posso falar que ele tá vaporizando, que ele tá evaporando. Não. Ele tá saindo do sólido e indo pro líquido. Então, o nome disso é sublimação. E aí, deixa eu voltar um pouquinho, dei um spoiler de leves aqui, perdão. Quando eles jogam na piscina, solta muito mais fumaça. O que que acontece, né? O gelo seco, ele se transforma em gás com pequena quantidade de temperatura, né? Então, na temperatura normal, ele já começa a virar gás. E quando eles jogam na água, esse processo é intensificado e aí muito mais gelo seco se transforma em gás com muito mais velocidade. E é por isso que a gente vê esse efeito bonito de um monte de fumaça saindo da água, né? Porque o gelo seco está sublimando e virando de sólido, virando gás. Mas afinal de contas, né, o que é o gelo seco, né? É importante que a gente saiba que gelo seco não é água, gente. Gelo seco não é água. A água, ela forma o gelo normal. E o gelo não sublima, ele não vira gás direto, né? O gelo seco, sim. O gelo seco, na verdade, é o gás carbônico no estado sólido. Para quem não sabe, gás carbônico é o gás que a gente solta depois de quando a gente respira, né? Quando a gente inala o ar, a gente está buscando por oxigênio, e quando a gente solta o ar,
do nosso pulmão, ele está saindo na forma de gás carbônico. Também é o gás que sai do escapamento dos carros, né? Então ele é um dos gases poluentes, inclusive, tá? O gás carbônico, quando ele é resfriado ao ponto de virar um sólido, ele vira gelo seco. E o gelo seco, ele tem uma tendência muito forte a voltar a ser o gás carbônico. Então, com temperatura assim de poucos graus, ele já volta a ser gás e ele sublima, né? Ele já volta ao estado gasoso. E aí é legal que vocês lembrem que o nome desse processo, né, de sair do sólido e ir para o gás se chama sublimação. É um nome importante, tá bom? Aqui eu vou mostrar um outro exemplo para vocês de sublimação. Esse vídeo aqui vai mostrar para vocês uma substância que provavelmente vocês nunca viram. Esse sólido, ele é bem escuro, parece preto, mas na verdade é um roxo bem escuro. Ele se chama iodo, né? O iodo, ele é um sólido que, assim como o gelo seco, né, que tá na imagem aqui embaixo, ele também sublima. A naftalina, não sei se vocês conhecem, é usado para matar barata. Mostrou em cima na imagem, ela também sublima. E aí a pessoa, ela tá colocando o iodo dentro desse copo que a gente chama de Becker, tá? É um nome que a gente usa bastante em química, se chama Becker esse copo. Colocou um pouquinho de iodo no fundo e ele tá mostrando, deixa eu até pausar e voltar um pouquinho. Ele tá mostrando que o Becker, ele vai ficando um pouco roxo. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele vai ficando um pouquinho roxo. O que seria esse um pouquinho roxo? É o gás, né? É o iodo se sublimando e se tornando gás dentro do Becker. E aí ele colocou em cima dessa... Eita, eu parei um pouquinho o vídeo, deixa eu voltar aqui. Ele colocou essa tampa que a gente chama de vidro de relógio, né? Ele colocou esse vidro de relógio em cima. E agora, para deixar essa sublimação mais veloz, ele colocou em cima dessa chapa aquecedora, né? A gente chama de chapa aquecedora. Ela aquece, é como se fosse uma chapa mesmo de fritar as coisas, enfim. E aí ele colocou... deixa eu dar uma pausa. Ele colocou esse iodo nessa chapa, ele sublima e forma esse gás bem bonito que é roxo. Ele sai do sólido, vai pro gás, né? E aqui em cima, agora ele colocou um balão, a gente chama de balão de vidro, né? Com água fria. Ou seja, o que acontece? O iodo, ele é esquentado e aí ele passa para o estado gasoso, ele sublima, né? Ele passa do sólido para o gasoso e forma esse vapor roxo bonito que a gente vê aqui. Quando ele entra em contato com essa superfície do balão aqui cheia de água fria, ou seja, o vidro aqui está bem gelado. Deixa eu até colocar aqui o apontador a laser aqui para poder mostrar melhor para vocês. Esse balão aqui com água fria, ele está bem gelado, ou seja, o vapor estava quente aqui embaixo, esse vapor roxo estava quente. Quando ele encosta lá em cima no balão de vidro frio, ele resfria. E aí ele volta a ser sólido. Vocês vão ver que os cristalzinhos de iodo sólido voltam a aparecer ali em cima. E é bem bonito, né? É um gás, é um vapor roxo, bem bonito. E os cristais são bem bonitos, eles são brilhantes, né? Ele sai daquele sólido, vira gás a partir de sublimação, encostam no vidro gelado e voltam a ser sólido de novo. E aí ele tá raspando o iodo. Beleza? Então aqui, além dos que a gente já tinha visto anteriormente, a gente tem mais dois, que é o processo de sublimação, né? É o gelo seco formando aquela fumaça, né? Que seria o gás carbônico, né? O gelo seco, que é o gás carbônico sólido, sublimando e voltando a ser o gás carbônico. E o processo inverso, que foi o que a gente viu agora no vídeo do iodo, que foi aquece o iodo sólido, ele sublima formando aquele gás bonito e roxo, né, que é o iodo gasoso, e quando ele encosta numa superfície fria, ele ressublima, ou seja, ele volta a ser sólido por resfriamento, por diminuição na temperatura dele. A gente às vezes encontra esse nome ressublimação como sendo sublimação apenas. Então, às vezes, em alguns livros vocês vão ver sublimação na ida, sublimação na volta. Não tem diferença às vezes. Mas aqui eu deixei para vocês como alguns livros apresentam, como sublimação e ressublimação.
Mudança de estado físico acontece em qualquer temperatura? Não, galera. A mudança de estado físico ela acontece quando a temperatura da amostra atinge o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ou o ponto de ebulição. Mas o que seriam esse ponto de fusão e ponto de ebulição? O ponto de fusão é a temperatura em que a substância que a gente está falando, né, ela deixa de ser sólida e começa a se transformar em líquida. Então, o ponto de fusão é a temperatura em que o sólido começa a derreter, ou seja, que ele começa a sofrer o processo de fusão. Por isso, ponto de fusão. Se você está aquecendo um sólido, a temperatura vai ir aumentando, aumentando, aumentando. Chega numa determinada temperatura, aquele sólido começa a virar líquido. E aí a gente diz que ele atingiu o ponto de fusão. Mas o processo inverso também é válido. Se eu pego um líquido e eu resfrio ele, eu vou resfriando, resfriando, resfriando. Ou seja, eu pego uma água, ponho no freezer, a temperatura dela vai abaixando, 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 até que a temperatura chega no ponto de fusão e aí ela começa a virar sólido aos poucos. Tá certo? E aí o mesmo acontece aqui, no ponto de ebulição. Ou seja, você pega o líquido, aquece, vai aquecendo, a temperatura vai aumentando. Chega uma hora que chega uma temperatura determinada, que se chama ponto de ebulição, em que esse líquido começa a se transformar em gás. E o processo inverso também é aplicável, né? Então, se você pega um gás e resfria ele, a temperatura vai abaixando, 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 até que você chega no ponto de ebulição. E aí, a partir desse ponto, esfriando mais ainda, ele começa a virar líquido, né? Ele sai de gás e vai se tornando líquido. Tipos de vaporização. É importante a gente se atentar, porque a gente tem, na verdade, 3 tipos de vaporização. Eu imagino que o que vocês estejam mais acostumados é a evaporação. A evaporação, é importante que vocês tenham em mente que a evaporação ela é um processo bem lento e bem calmo. Então, é o processo de secagem das roupas, por exemplo. Por isso que está aqui as roupinhas no varal. Tá certo? Então, a evaporação é um processo de mudança de estado físico do líquido para o gasoso, né? Então, do líquido para o gasoso, ou seja, um dos tipos de vaporização. Só que ele é bem lento e bem calmo. A gente nem vê, né? A gente deixa a roupa lá no varal e ela vai secando, a água que tá na roupa vai evaporando bem aos pouquinhos. O outro tipo de vaporização que a gente conhece é a ebulição. A ebulição é um processo bem violento, né? Então a gente tem essas bolhas. Por isso que vem o nome ebulição. É bem violento. Ele tá numa temperatura bem alta, então o líquido ele é aquecido bastante, né? Diferente da roupa, que você não aquece ela tanto assim, mas na ebulição você põe no fogo mesmo, você pega a chaleira, coloca no fogo e deixa até a água ferver. Ou seja, quando a água está fervendo é porque ela está entrando em ebulição, ou seja, ela está passando do líquido para o gasoso. Esse é o nome que a gente chama ebulição. É o processo de passagem do líquido para o gasoso, um dos tipos de vaporização, só que é um processo violento. Com formação de bolhas. E a gente tem o último e o mais violento de todos, mais violento ainda que a ebulição, se chama calefação. A calefação não é muito comum, né? A gente vê, estudar sobre ela, mas só para vocês saberem, quando você tem uma chapa super quente, bem quente, mais de 100 graus Celsius, cata um pouquinho de água e espirra em cima dessa chapa, faz até um barulhinho, né? Aquele barulhinho de água jogada em cima de uma superfície super quente. Ela vira gás numa velocidade gigantesca, né? Você taca as gotinhas de água e ela já vira gás. É um processo super rápido, super violento. Chega a fazer barulho, né? E aí a calefação é esse processo. Também uma passagem do líquido para o gás, só que uma passagem super rápida e super violenta. Só para vocês terem em mente. Acredito que nessa aula o ponto mais importante aqui é esse aqui, ebulição. Justamente por conta do ponto de ebulição que a gente falou antes. É a temperatura em que acontece esse processo de formação de bolhas, de fervimento do líquido que a gente está estudando. E agora a gente tem aquela coisa que eu tinha dito no começo da aula
Liquefação ou condensação? Qual a diferença dessas duas coisas? Relembrando que liquefação e também a condensação é o processo em que a gente sai de um gás e volta para um líquido, ou seja, a gente está pegando um gás, resfriando ele e transformando em líquido. Existe uma diferença. Liquefação, eu vou usar exemplos, tá? Para poder deixar claro para vocês. Liquefação diz respeito a algo que é um gás, ou seja, gás oxigênio, por exemplo. É o que a gente, quando a gente inala, nosso pulmão absorve e leva para as nossas células, né? Então, quando a gente respira, a gente está buscando por gás oxigênio. Quando a gente fala do gás oxigênio, a gente sabe que ele é um gás, tá até no nome, né? Gás oxigênio. Então, naturalmente, em temperatura ambiente, ou seja, nos 25 graus Celsius normais, assim, né, da gente, ele já é gasoso. Quando você pega ele e transforma ele num líquido, a gente diz que ele foi liquefeito, ou seja, ele era um gás naturalmente e você transformou ele num líquido, você forçou ele a virar líquido. Então você liquefez ele. Esse é o processo de liquefação. Pegar alguma coisa que originalmente é um gás e liquefazê-lo, ou seja, transformá-lo em um gás. Isso é feito a partir de diminuição de pressão, que vocês ainda vão estudar o que é pressão, e também diminuição da temperatura. No exemplo 2, a gente vai falar da água. A água, na temperatura ambiente, ela é líquida. A gente bebe ela quando está assim, 25 graus Celsius. Então, ela normalmente é líquida. Se a gente aquecer, ela evapora. É claro, se a gente aquecer, ela vai passar a ser gasosa. E esse vapor de água pode ser resfriado. E aí, esse vapor de água, ele condensa. Percebam a diferença da palavra. Então, se você tem alguma coisa como a água, que originalmente é líquida, você aquece e aí ela vira um gás. Quando você pega esse vapor, né, esse vapor formado e resfria e ele volta a ser líquido como antes, a gente está condensando. É diferente de liquefazer. Não sei se vocês conseguiram pegar a diferença. Se vocês não estão entendendo, mandem aí no chat que a gente vai tirar as dúvidas de vocês, beleza? Deem uma olhadinha nesse slide, vê se vocês conseguem verificar a diferença entre liquefação, ou seja, pegar um gás e forçar ele a ser líquido, né? Originalmente é um gás, a gente transforma em um líquido. E o processo de condensação, que é pegar alguma coisa que já era líquida e aí virou vapor, e pegar esse vapor e resfriá-lo para condensá-lo de volta à sua forma líquida, conforme está escrito aqui. Eu vou passar para frente, conforme forem surgindo as dúvidas, vão acompanhando aí no chat que a gente vai tirando essas dúvidas, beleza? Vamos voltar aos pontos de fusão e de ebulição, agora que já sabemos especificamente o que significa ebulição e já sabemos distinguir vários detalhes, né? Então vamos a exemplos. O clássico, né? A água. A pergunta norteadora desse slide é: em que estado físico a água é encontrada na temperatura de 91 graus Celsius? Então imaginem que eu coloquei água dentro de uma panela. Eu preciso que vocês coloquem no chat, tá? Beleza, gente? Toda vez que aparecer essas perguntas aqui em laranja, é para vocês responderem no chat. Então, é o seguinte, a gente está aqui criando uma situação problema. Eu coloco água numa panela e aí eu coloco um termômetro dentro dessa água na panela para poder controlar a temperatura. Como a gente tinha visto, o termômetro é um instrumento de medida para medir temperatura. Enquanto eu vou explicando a situação, vão colocando a resposta de vocês aí no chat. Qual o estado físico da água na temperatura de 91 graus Celsius? Eu quero ver se vocês estão manjando, hein? Então, voltando para a nossa situação problema. Peguei a panela, coloquei água, coloquei um termômetro dentro dessa panela com água para poder monitorar a temperatura. Acendi o fogo. E aí, o fogo vai esquentando essa água. Esquentando, 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 até que a temperatura no termômetro é de 91 graus Celsius. E aí, essa panela está apresentando ebulição, ou seja, a água já está virando gás? Ou a água ainda está totalmente líquida? Ou ainda, será que a água congelou? Vixe, meio estranho, né? Mas é uma das opções. Mas enfim, qual é esse estado físico da água a 91 graus Celsius? Eu vou estar olhando as respostas de vocês
no chat, mas para poder responder essa pergunta com bastante firmeza e certeza, a gente tem que saber a temperatura de ponto de fusão da água e também o ponto de ebulição da água. Ou seja, quando eu digo ponto de fusão, é a temperatura exata em que a água sai do estado sólido e começa a virar líquido, né? Ou sai do líquido e começa a virar sólido. E o ponto de ebulição é aquela temperatura exata em que a água começa a sair do líquido e virar gás, ou seja, que ela começa a ebulir, né, para sofrer o processo de ebulição. E também, né, pensando no oposto, o processo em que ela deixa de ser gás e volta a ser líquido, né? Qual é essa temperatura? Então, para poder saber se o estado físico da água na temperatura de 91 graus Celsius, a gente precisa saber esses dois pontos de ebulição. Coloquem aí no chat qual é o ponto de fusão da água, ou seja, em que temperatura a água começa a congelar. E também coloquem aí no chat qual é o ponto de ebulição. Em que temperatura vocês acham que a água começa a ferver quando você coloca ela na chaleira para poder fazer chá? São duas temperaturas super importantes que a gente tem que ter de cor, porque a água ela é muito importante para a vida e ela é assim o exemplo clássico de exercícios, né? Então, e também porque é importante para o nosso dia a dia. A gente não é interessante saber em que temperatura a água que a gente está preparando o nosso chá tá? Porque se ela tá fervendo, é porque ela tá nessa temperatura do ponto de ebulição. E em que temperatura será que eu preciso ter no meu freezer para poder transformar a água em gelo? É legal saber disso, porque, por exemplo, a geladeira não transforma, a geladeira em si não transforma a água em gelo, porque ela não é fria o suficiente para estar abaixo do ponto de fusão, ou seja, para resfriar a água mais do que o ponto de fusão, a temperatura em que ela começa a se transformar em gelo. Já o freezer tem uma temperatura menor do que o ponto de fusão, porque ele é tão frio que ele consegue congelar a água, ele passa do ponto de fusão, transforma toda a água em sólido e aí a gente tem o gelo. E a resposta, né? Eu imagino que nesse meio tempo tenha dado tempo de vocês colocarem os palpites de vocês. A resposta para ponto de fusão, ou seja, a temperatura que a água começa a congelar é 0 graus Celsius. É a temperatura que ela começa a derreter também. Então, se você tá com uma caixa de isopor, sabe aquela caixa de isopor cheia de refrigerante, bastante gelo, e aí você carrega para a praia. E aí, depois de umas 2 horas, aquela caixa de isopor tá cheia de água e gelo, os dois juntos. Aquela água, como tem água e gelo, ou seja, o gelo tá derretendo, aquela água tá em 0 graus Celsius. É interessante saber disso, né? E a temperatura, o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Ou seja, a água, quando eu fervo ela para poder preparar o meu miojo, para poder preparar o meu chá, aquela água que eu coloco no chá, que eu coloco no miojo, ela tá em 100 graus Celsius, porque eu percebo que ela tá ebulindo, ela tá passando pelo processo de ebulição, ou seja, ela tá começando a se tornar gás. Então ela está nessa temperatura. Sendo assim, como 91 graus Celsius é uma temperatura que está aqui no meio entre 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, ela ainda é líquida. A água está líquida porque ela não atingiu o ponto de ebulição, então não começou a virar gás e nem está fria o suficiente para ter começado a congelar. Então, se ela está em 91 graus Celsius, ela está numa temperatura em que ainda é líquida. Então, a resposta para essa pergunta em laranja é: o estado físico da água a 91 graus Celsius é líquida. Vamos para o exemplo 2. Agora eu vou trazer exemplos de coisas que provavelmente vocês não conhecem, tá bom? O primeiro deles vai ser o galho. O galho é um metal, por isso que eu já circulei aqui para vocês saberem o que ele é. Para vocês já terem uma ideia bem vaga assim de como ele é. Metais eles são brilhosos, né? Eles são bonitos, eu acho, geralmente cinza, né? Com exceção do cobre e do ouro, que tem cor diferente. Mas enfim, os metais eles são cinzas, né, prateados, com aquele brilho bonito e tudo mais. E ele é muito usado na indústria de eletrônicos, ou seja, na fabricação de chip, de celular, essas coisas assim, tá? E o galho, ele tem um ponto de fusão igual a 29,8 graus Celsius e um ponto de ebulição de 2.229 graus Celsius. Muito grau Celsius, hein, galera? Isso é uma temperatura absurda. Mas também imaginem você pegar um metal e transformar ele em gás. É tipo absurdo.
a gente pegar um metal, aquecer ele tanto que ele vai virar um gás, assim, é uma coisa surreal. Por isso que a temperatura é tão grande assim. Ponto de ebulição, né? Então a pergunta agora é: em que estado físico o galho é encontrado na temperatura de 40 graus Celsius? Analisem bem, tomem cuidado, o galho é um metal um pouco estranho. Percebam que o ponto de fusão é meio baixo, né? 29,8 graus Celsius é uma temperatura que não é tão alta. E eu vou dar um tempinho aí, tô enrolando um pouquinho para vocês terem tempo de responder aí no chat. E eu estarei junto com a Leila analisando as respostas. Beleza? Enquanto vocês respondem, vou dar uma olhadinha em quanto tempo de vídeo nós já temos. Voltando para a apresentação. Beleza, pessoal? Vamos lá. Como 40 graus Celsius é uma temperatura que está entre 29,8 e 2229, eu vou dizer para vocês que o galho nessa temperatura ele está líquido. Por quê? Porque ele não está frio o suficiente, né? Deixa eu pegar aqui o luminor, o apontador a laser aqui. Ele não está frio o suficiente para estar sólido, ou seja, numa temperatura igual ou inferior a 29,8 graus Celsius. E ele também não está numa temperatura tão alta o suficiente para estar se tornando gás, ou seja, ele não está numa temperatura igual ou superior a 2.229 graus Celsius. Está numa temperatura aqui no meio. 40 graus Celsius é uma temperatura que está aqui entre 29,8 e 2.229. Então o galho está líquido, ou seja, o galho já derreteu. É um metal que a 40 graus Celsius já está derretido. E aí eu vou mostrar um videozinho para vocês, porque provavelmente vocês nunca viram o galho. O galho é esse metalzinho aqui, que tá nessas pastilhas, parece umas pastilhazinhas, né? Umas bolinhas, sei lá, dentro desse potinho. Essa pessoa, ela tá colocando o galho na mão, e a temperatura da nossa mão facilmente alcança 30 graus Celsius. E como vocês podem ver aqui, no vídeo ele já até diz, né? Eu vou traduzir para vocês, né? O ponto de fusão do galho é de 28,9 graus Celsius, ou 85,82 graus Fahrenheit. Ou seja, a nossa mão, com 30 graus Celsius mais ou menos, já passa do valor de ponto de fusão do galho. Percebam então que é possível pegar o metal galho na mão e deixar ele em cima da sua mão esquentando e ele derrete. É isso que ele vai mostrar. Então você consegue derreter o metal galho na sua mão, porque a sua mão é quente o suficiente para atingir o ponto de fusão dele, que é muito baixo, né, de 29,8 graus Celsius, aproximadamente 30 graus. Ah lá, olha que legal, a mão dele fica toda prateada, né, porque como derreteu, o metal ele fica depositado na sua mão na forma de líquido, da mesma forma que quando você lava a mão, fica um pouco de água grudado na sua mão, como ele tá um metal líquido, ele fica um pouco grudado na sua mão fica prateada. E aí ele tá mostrando que se você deixar ele num potinho de porcelana resfriando, ou seja, deixando a temperatura ir mais para baixo do que 29,8 graus Celsius, ele começa a formar esses pedaços de metal, né, que são cristais desse metal que voltaram a ser sólido, porque você resfriou ele, né, de novo. Não tá mais na sua mão, tá nessa porcelana, que geralmente porcelana e vidro são coisas frias, né, e aí você tá resfriando esse material e ele começa a voltar a ser metal, né, essas pedrinhas bonitas que ele tá mostrando aí. Né? E aí você consegue pegar até com uma seringa, né? Como ele tá mostrando aqui. Se ele tiver derretido, você coloca na sua mão. E é legal, né? Tá mostrando aqui que ele é usado na indústria de eletrônicas. E o mais bacana do galho é que ele não é tóxico. Então você pode brincar com ele à vontade. Assim, você pode colocar ele na mão, derreter ele na sua mão, tipo, esfregar ele. E ele não é tóxico, não vai fazer mal para sua saúde.
Vamos mostrar o próximo exemplo. Tungstênio é um outro metal que provavelmente vocês não conhecem, mas ele está presente numa coisa que tenho certeza que vocês já viram uma vez na vida, que é essa lâmpadazinha aqui, amarelinha, que a gente chama de lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente tem dentro dela uns ferrinhos, que quando a gente diz que ela queima, vocês podem olhar que esse ferrinho ele quebrou. Esses ferrinhos dentro, né? Principalmente esse pequenininho aqui, que vai aparecer num vídeo para vocês. É um filamento, ou seja, é um fiozinho bem fino, feito de tungstênio, esse metal. O tungstênio, ele é usado para essas lâmpadas porque quando ele é aquecido, ele brilha. Então ele é igual o ferro. Não sei se vocês já viram vídeo, posso até mandar depois para vocês. Quando você pega ferro e põe num forno bem quente, ele começa a derreter. E o ferro, quando ele começa a derreter, ele fica vermelho. Depois de esquentar mais, ele começa a ficar amarelo. E se você esquentar ele mais ainda, quando ele estiver a ponto de derreter, ou seja, a ponto de fundir, de sofrer o processo de fusão, ele fica, tipo, bem brilhoso, branco, assim, né? Brilhando pra caramba. E o tungstênio também tem esse comportamento. Quando você aquece ele pra caramba, ele começa a emitir esse brilho. Se vocês já assistiram filme de Idade Média, sempre tem uma pessoa fazendo uma espada, né? Um ferreiro batendo um martelo numa espada vermelha, né? Que colocou no forno. Aí o aço chegou numa temperatura bem alta, né? Começou a ficar vermelho, às vezes até amarelo. E aí eles batem, porque ele tá mole, né? E aí eles moldam aquele metal. O tungstênio é assim também, ele começa a brilhar quando você aquece. O ponto de fusão dele é absurdamente alto, ou seja, para eu conseguir derreter tungstênio, eu tenho que ter um forno que chegue a 3.414 graus Celsius. Não necessariamente um forno, né? Qualquer coisa que consiga esquentar o metal até essa temperatura. E o ponto de ebulição é maior ainda, ou seja, para eu conseguir transformar o tungstênio em um gás, eu tenho que passar da temperatura de 5.555 graus Celsius. Para vocês terem uma noção, se eu não me engano, a temperatura média da superfície do Sol é de 5.000 graus Celsius. Então, se vocês tiverem uma ideia do quão quente precisa estar para poder transformar o tungstênio num gás. O tungstênio é o elemento químico com o maior ponto de fusão que se conhece. Só como uma curiosidade para vocês, tá bom? E a pergunta é: em que estado físico o tungstênio é encontrado na temperatura de 2.500 graus Celsius? Enquanto vocês pensam e enquanto vocês colocam no chat, eu vou deixar passando o videozinho aqui para vocês. E eu vou estar olhando as respostas no chat, beleza? E depois a gente retoma. Aqui ele tá pegando uma lâmpada incandescente, né? Ele quebrou para poder tirar todo o vidro. A pessoa que tá fazendo esse vídeo tem interesse em buscar o filamento de tungstênio, né? Então ela tá colocando, né, a lâmpada dentro dessa... Vocês vão ver que ele vai colocar dentro de um pote de vidro, né? E ele vai tirar todo o ar de dentro desse vidro para poder acender a lâmpada. Essas lâmpadas, elas são acendidas no vácuo, tá? Para quem não sabe, vácuo é quando você tira todo o ar de dentro desse pote, né? No caso aqui é um pote de vidro. Se você tira todo o ar, conforme vocês podem ver aqui, ó. Você tirou todo o ar, você criou o vácuo dentro desse negocinho aqui. Quando você liga a corrente elétrica, ou seja, coloca na tomada, né, entre aspas, quando você coloca na tomada essa lâmpada que ele quebrou a parte de vidro, né, e pôs dentro desse pote, o filamento de tungstênio, que é aquela coisinha que tá ali, acende e brilha, ele é bem pequenininho. Então ele esquenta pra caramba, ele esquenta muito. Pra vocês terem uma noção, ele chega a cerca de 3.000 graus Celsius. E reparem, ele não derreteu, porque se derretesse, você não teria a lâmpada, né? Você acenderia a lâmpada uma vez, o tungstênio derreteria, e aí você teria que comprar outra lâmpada, né? O tempo todo. E não, quando ele chega nessa temperatura, uns 3.000 graus Celsius, ele brilha bem forte, como se ele tivesse quase a ponto de derreter, e aí ele ilumina a sua casa. E é interessante que se você... Não sei se alguém aqui já trocou essas lâmpadas, né? Se você pegar nessa lâmpada e tentar desrosquear ela do seu
Se você subir numa escada e tentar desrosquear essa lâmpada assim que ela foi desligada, ela tá super quente, você vai queimar sua mão pra caramba. E aí era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que ele vai mostrar o filamento um pouco mais de perto aqui. Deixa eu só avançar. Ali, aquele ali, ó. Deixa eu achar aqui. Opa. Acho que consegui. Deve estar bem ruim a qualidade do vídeo para vocês, mas é esse fiozinho bem fininho aqui, onde eu tô passando com a mãozinha, a setinha em cima, tá bom? Esse é o filamento de tungstênio. Como ele é bem pequeno, é fácil de aquecer. É uma pequena quantidade, então a gente consegue, só passando uma corrente elétrica, aquecer ele até cerca de 3.000 graus Celsius, beleza? Então vamos voltar para a pergunta que eu tinha feito. O estado físico do tungstênio a 2.500 graus Celsius é sólido ainda, porque tá aqui embaixo do 3.414. Ou seja, ele tá em 2.500 graus Celsius, que é uma temperatura que não é quente o suficiente para atingir do ponto de fusão. Se não atingir o ponto de fusão, ele não derreteu, ele ainda é sólido. Então a resposta dessa pergunta é sólido. O último que eu vou mostrar para vocês, e rapidamente, é o mercúrio. O mercúrio, ele é um metal, e é um metal muito bacana, porque ele é o único metal encontrado na temperatura ambiente de forma líquida. Então, tipo, 25 graus Celsius, ele já tá líquido. Beleza? Ele é usado em termômetros e também em produtos odontológicos, né? Então existiam, na verdade, como ele é tóxico, a galera não tá usando mais em produto odontológico, eu imagino, né? Eu fiquei sabendo que não estão usando mais. Mas antigamente era muito comum, tá? O mercúrio, ele tem um ponto de fusão igual a menos 38,8 graus Celsius, ou seja, para eu conseguir transformar o mercúrio em sólido, eu tenho que deixar ele muito frio, né? Percebam que menos 38,8 graus Celsius é uma temperatura, assim, absurdamente baixa. É uma temperatura, assim, que você só vai encontrar em país extremamente frio. E o ponto de ebulição dele é 356,6 graus Celsius. Para um metal, essa não é uma temperatura de ebulição tão alta. Ou seja, se eu colocar o mercúrio em um forno que atinja 356,6 graus Celsius, ele vai se tornar gás. É um metal que pode ser tornado gás numa temperatura até que baixa. A pergunta é, em que estado físico o mercúrio é encontrado na temperatura de menos 20 graus Celsius? Enquanto vocês pensam e respondem no chat, eu vou mostrar o videozinho para vocês. Beleza? Esse indiano aqui, ele vai fazer uma coisa que não se pode fazer. Como eu tinha dito para vocês, mercúrio é tóxico e ele vai pegar na mão o mercúrio. Isso não pode fazer de jeito nenhum, gente. Eu tô mostrando esse vídeo, mas tô deixando bem claro que o que ele tá fazendo é extremamente imprudente e nada seguro, porque ele tá arriscando a própria saúde, né? Então, vou avançar um pouquinho para vocês verem. Ele tem o mercúrio dentro desse saco, né? E ele, deixa eu mostrar ele despejando aqui, ele vai mostrar. Ele despeja o metal. Percebam como é líquido real, assim, parece água prateada. É muito bonito. E esse metal, ele é muito pesado. Parece que é tipo um líquido prateado, tipo água prateada, mas é um metal real. Ele é pesado e ele é denso também, ele é bem denso. Então vocês vão perceber que ele não consegue. Vou até avançar um pouquinho. Ele não consegue nem afundar uma moeda no mercúrio. Essa parte do vídeo é importante para nossa próxima aula, beleza? Tenham isso em mente. Se você coloca uma moeda de metal dentro da água, a moeda afunda, porque a moeda é mais densa. Agora aqui, se vocês olharem, a moeda não afunda, ele aperta a moeda para afundar dentro do mercúrio e ela volta a boiar. A moeda boia dentro do mercúrio, para vocês verem como é uma coisa super bizarra. Ah lá, ele vai colocar na mão. Gente do céu, que cara doido. Vou avançar um pouquinho só para vocês verem ele colocando na mão e ela escorre, né, pra caramba, porque é um líquido e ele não é igual a água que gruda na mão, não, ele escorre as gotinhas.
Bom, é isso, galera. Eu vou passar para a próxima parte. Vamos voltar aqui para poder responder. Menos 20 graus Celsius. Menos 20 graus Celsius é uma temperatura bem baixa, né? É uma temperatura que você só vai encontrar no inverno de países bem frios. Nunca no Brasil. É uma temperatura muito baixa, menos 20 graus Celsius. Já tá nevando pra caramba nessa temperatura. Só que não é tão frio o suficiente para ser menos 38,8 graus Celsius. Menos 38,8 graus Celsius é quase menos 40 graus Celsius. Isso é uma temperatura extremamente baixa e é muito mais baixa do que menos 20. Ou seja, em menos 20 graus Celsius, o mercúrio não resfriou o suficiente para ter se transformado em sólido. Então, o mercúrio continua líquido. Ele continua da forma como vocês viram no vídeo. Líquido, fluido, né? Como se fosse um líquido, como se fosse água prateada, digamos assim, né? Entre aspas. Beleza? Então, a resposta é líquido. Mas e aí, meu consagrado? Afinal, mudança de estado físico é transformação física ou transformação química? Fica esse questionamento. Bom, a gente diz que é uma transformação física. Por quê? Por que é uma transformação física? Se você pega água e congela, ela se transforma em água sólida, né? A gente dá o nome de gelo, mas gelo é água no estado sólido, não deixou de ser água. Então não podemos dizer que é uma transformação química, porque transformações químicas dizem que o material se alterou totalmente. Mudança de estado físico só muda o estado físico. Como a palavra diz, estado físico, né? Então, o material não é alterado. Se você pega mercúrio e resfria ele até ele virar sólido, é mercúrio sólido. Se você pega água e esquenta ela para ela virar gás, é água no estado gasoso. Você não muda a identidade do material. Ele continua sendo o material que era antes, só que agora num estado físico diferente. Beleza, gente? Então, não se engane, mudança de estado físico é uma transformação física. Beleza, gente. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixem as dúvidas de vocês no chat. Mandem as dúvidas de vocês no WhatsApp, né? Agora que acabou o vídeo. E eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Se cuidem, lavem as mãos, higienizem-se e não saiam de casa. Beijos, um abração.